Oi, gente, tudo bom? Vou abrir agora a caixinha aqui para perguntas. Ok, ótimo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma live sobre cuidados com o recém-nascido. Quem tiver aí, quem puder mandar, compartilhar com os amigos. Esperar mais alguém entrar. Fazer um pouquinho de tempo aqui, né? Muito bom conversar com vocês. Tá pertinho. É uma forma da gente poder tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre recepção do recém-nascido, na parte de fisioterapia, na parte de saúde da mulher, envia para mim que a gente vai conversar sobre isso agora. Tá bom? Pode mandar compartilhar com as pessoas, com as gestantes, com as mulheres da família que estão aí. O conteúdo vai ser muito bom, né? Muito bem, muito bom. Vou começar então. Eu preparei aqui algumas coisas para falar sobre os cuidados com o recém-nascido. É muito importante a gente conversar sobre como a gente vai recepcionar o bebê depois do nascimento, né? Então, a gente pode dizer que olha a diferença de um ambiente quentinho, que ele estava dentro da barriga durante tanto tempo da vida, né? 9 meses, ele ficou lá na barriga da mãe. E você que está gerando um bebê. Quanto tempo que o bebê ficou, que tá dentro da sua barriga, ele sente tudo que você sente, vocês têm essa conexão tão forte. E depois do nascimento, a mudança é super drástica. Então, a gente pode dizer que existem alguns fatores que a gente pode conversar, que você pode adicionar no seu plano de parto, para quando o bebê nascer, você fazer isso de uma forma mais aconchegante, mais acolhedora para o bebê. Um aspecto muito importante que a gente pode falar é sobre o contato pele a pele com o bebê. O que é o contato pele a pele? Vocês já ouviram falar? O que é isso? Alguém já te explicou o que é o contato pele a pele? Você já tinha ouvido falar desse termo? O contato pele a pele é muito importante. É um ato de você, após o nascimento, colocar o seu bebê na região do seu peito. E é tão importante porque assim, muita gente pensa, ele tem que ir direto limpar ele, ou mesmo fazer aspiração nasal, ou tem que fazer um monte de coisa. A gente pode dizer que você não precisa super rápido fazer todos esses procedimentos depois do nascimento. É óbvio que quando você tem alguma intercorrência durante o parto, você sim tem que levar o bebê direto para talvez uma incubadora ou mesmo para algum lugar onde eles vão ter que avaliar esse bebê de maneira mais cautelosa, de maneira mais atenta. Porém, quando não há intercorrências durante o parto, a gente pode sim dizer que o bebê pode ficar perto de você. Ele pode ter esse tempo. Você não precisa direto tirar o bebê, seja cesárea ou seja parto normal, você não precisa tirar direto o bebê e já direto limpar ele e deixar ele dentro da incubadora. É tão importante o contato pele a pele porque, assim, pensa que durante os 9 meses o bebê foi alimentado, ele ouviu os sons do seu coração, ele ouviu os sons da sua voz, ele sentiu tudo que você sentiu. Então, a importância é tão grande de você trazer esse bebê para perto de você, conectar esse bebê com você. A mãe, você que é mãe, você que está gerando o bebê, quando você coloca o bebê no seu peito, perto de você, o bebezinho, ele tá nu, né? E muitas vezes ele tá molhadinho por causa todos os líquidos de ter saído durante o trabalho de parto e tudo mais. Então, a gente pode dizer que um fator muito importante do contato pele a pele é a temperatura corporal desse bebê. Quando você coloca perto de você o bebê, depois do nascimento,
regula a temperatura corpórea do bebê, do recém-nascido. Também, um dos benefícios de você colocar o bebê no contato pele a pele, a sua pele com a pele direto do bebê, faz com que ele se acalme. Pesquisas recentes mostram que bebês que são colocados, por exemplo, em uma incubadora ou mesmo berço aquecido, que bom que existe o berço aquecido, porém, ele ainda não tem tantos benefícios quanto o contato pele a pele com a mãe. São contatos de pessoas, são pessoas. Então, você vê quão importante é isso, você ter esse contato do bebê com você. Primeiro, a temperatura corporal do bebê se estabiliza. Então, se houver a possibilidade dele diminuir a temperatura corporal, que ele é tão pequenininho e tão frágil, ajuda muito a estabilizar essa temperatura corporal. Outro fator super importante é que ele diminui o choro, ajuda ele nessa transição intrauterina para extrauterina, para fora do útero. Ele vai se sentir mais acolhido porque ele sente o cheiro da mãe, ele ouve a voz da mãe, ele sente o batimento cardíaco da mãe. Então, é tão importante isso porque causa essa conexão, e essa conexão causa tranquilidade, causa mais tranquilidade no bebê mesmo. Henrique está perguntando quando a gente vem. A gente vem logo. Daqui a algum tempo a gente chega aí no Brasil já. Então, muito bem. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí na live, a Roberta também, muito obrigada por estar assistindo. Se vocês conhecerem, tiverem alguém que está gestante, que queira passar esse conteúdo para frente, pode passar. Hoje a gente vai falar sobre o contato pele a pele com o bebê, recepção, os benefícios. Eu vou dar alguns pontos aqui de quais benefícios são importantes, né? O que é importante no contato pele a pele, o porquê que é importante você colocar o seu bebezinho junto com você logo que ele nasce. Então, como eu tinha falado, primeiro, o bebê fica tanto tempo, a vida inteira dele, podemos dizer, ele tá dentro do útero. O útero é um ambiente mais escurinho, quentinho, onde ele recebe todo o alimento, onde ele recebe hormônios, ele sente tudo que você sente. Então, mãe, vamos pensar que depois que ele nascer, é ótimo ele estar mais perto de você. Afinal, é tanta transição que ele está passando, é uma transição gigantesca entre ele respirar, ele tá dentro do útero e depois passar a respirar pelos próprios pulmões. Todas essas transições, respiração, luz, né? Geralmente o centro cirúrgico é um lugar que tem bastante luz, então a gente pode dizer que as cesáreas humanizadas, eles diminuem a luz. Se você quer fazer uma cesárea humanizada, você pode pedir para o médico para ele diminuir a luz, colocar uma música para você durante esse nascimento. Dá para fazer uma coisa maravilhosa também nesse momento. Então, assim, não é porque é uma parte cesárea que ele tem que ser totalmente instrumentalizado no sentido de não trazer a humanização para esse momento. É maravilhoso e pode ser muito bom, pode ser muito benéfico. Por isso que a gente sempre fala, existe como você trazer a humanização para todos os aspectos da atenção ao parto. Então, assim, como eu estava falando, o bebê, ele recebe todo o alimento, tudo dentro do útero. E quando ele nasce, essa transição é super enorme para ele passar por isso. Então, colocar ele pertinho de você, passar essa temperatura para o bebê. Outra coisa que a gente pode falar que é muito importante é que todos os exames que geralmente se faz quando o bebê nasce, eles podem ser feitos também enquanto o bebê tá no colo da mãe, fazendo esse contato pele a pele. Dadas as necessidades de uma intervenção mais específica, se houver alguma intercorrência intraparto,
Sim, o bebê tem que ser levado, ou também eles têm que dar atenção para a mãe. Se não, existe como você poder fazer esse contato pele a pele e deixar esses benefícios todos acontecerem. Também a gente pode dizer que deixar o cordão umbilical parar de pulsar sozinho. Uma grande quantidade de sangue, sangue mesmo, ferro, vai da placenta para o bebê. Então, é muito importante a gente deixar o cordão parar de pulsar. A gente fala que é o clampeamento tardio do cordão. Isso significa o quê? Deixar o cordão umbilical parar de pulsar para ele, esses ml, essa quantidade de sangue que tem ainda poder ir para o bebê e trazer tantos benefícios, diminuir risco de anemia no recém-nascido e traz também tantos benefícios nutricionais para o bebê nos primeiros 6 meses de vida, concomitante com o aleitamento materno exclusivo, se possível, ou mesmo tentar fazer esse aleitamento materno. Então, assim, existem tantas maneiras da gente poder fazer um momento de recepção ao recém-nascido e contato pele a pele. Outro ponto muito importante que é bom ressaltar é o vernix. Existe vocês conhecem aquela cera? Vocês já viram o bebê quando ele nasce? Ele fica com uma cera, uma gosminha no corpo dele inteiro, né? Muita gente acha estranho, pensa, por que o bebê tem isso? Tudo, a natureza é perfeita, tem um motivo. O bebê, ele nasce com esse vernix, com essa camada de cera por cima do corpo, podemos dizer, essa camadinha de creme em todo o corpo, por um motivo muito especial, é muito importante. Ele é uma barreira mecânica, super importante para o bebê poder se proteger, principalmente da perda de calor do corpo dele, do bebezinho, quando ele nasce. Então, além de proteger tanto contra germes, bactérias e etc., ele também ajuda muito a manter o calor do corpo do bebê nele. Então, ele não perde calor dessa forma. Então, é muito importante. E não tem necessidade nenhuma de você, logo que o bebê nascer, limpar essa parte. Ela não é suja. Ela tem um aspecto talvez um pouco estranho para quem não conhece e não sabe das funções tão boas que ela tem. Mas você conhecendo as funções do vernix, você vai ver quão importante ele é para o bebê e para ele tá com esse vernix, com essa camadinha é um sebo, é mais ou menos uma coisa assim, uma camada de creminho assim na pele, em todo o corpo. Então, os benefícios, além dessa barreira mecânica mesmo, de proteção, de perda de calor, ajuda também a barreira mecânica também a não entrar tantos germes, bactérias e não vamos associar o vernix com uma coisa que é suja. O vernix não é sujo, ele tem um aspecto, talvez, para quem não conheça, talvez estranho, mas ele é muito benéfico para o bebê. Além disso, o que eu posso dizer é que todos esses exames que eu já tinha citado anteriormente, que podem ser feitos no contato pele a pele, tanto do pai quanto da mãe. Por exemplo, o bebê nasceu, ainda depois que clampeou o cordão, aí cortou o cordão umbilical, o bebê pode ir para o pai também. Olha como é legal isso. Você pode também fazer esse contato pele a pele não só com a mãe, e sim com o pai. E isso é muito legal, é muito importante também. O bebê, durante a gestação, ele ouve bem mais a voz do pai do que da mãe. Porque pensando que o bebê ele tá aqui, ele ouve a respiração, o batimento cardíaco da mãe. Você se engana se acha que dentro do útero, o útero é um lugar silencioso. Pelo contrário, o útero é um ambiente super barulhento. Então, muita gente fala daqueles sons brancos, ou em inglês white sounds. Se você procurar na internet,
Esses white sounds geralmente são sons de motor de carro, de secador de cabelo, de aspirador de pó, ou mesmo o barulho, se você colocar som do útero no YouTube para ouvir o som, você vai ver que o útero é um lugar bem barulhento. Então, o bebê não precisa necessariamente de um lugar totalmente silencioso para dormir. Muitos bebês, às vezes, até têm mais dificuldade de dormir num ambiente totalmente silencioso do que num ambiente mais barulhento. Justamente porque durante o período gestacional ele ouve o batimento cardíaco, respiração, todos os sons da digestão e de tudo que acontece dos órgãos dentro do corpo. Então, é muito engraçado como a gente tem essa sensação nossa, como adultos, de que o bebê precisa de um lugar silencioso para dormir, mas não é assim, não necessariamente assim. Então, mais um ponto de você olhar para o nascimento do bebê de maneira mais humanizada, de maneira mais empática, a gente pode dizer, deixar sempre o bebezinho, quando ele nascer, em contato com a sua pele. Isso é muito, muito importante, isso é muito legal, isso faz uma diferença enorme no bebê não sentir medo, não sentir aquele desespero, aquele choro desesperado. Diminui muito o choro do bebê quando ele é colocado direto na mãe. Bom, eu não preciso nem falar, existem inúmeros vídeos na internet que mostram quando o bebê nasce, ele é colocado direto no contato pele a pele, seja com a mãe ou com o pai, que ele diminui muito o choro. Então ele se acalma, ele se sente acolhido, ele sente que ele não tá sozinho, porque imagina, ele ficou 9 meses naquele ambiente totalmente apertadinho e tudo mais, e do nada ele tá num lugar onde é mais frio, e aí colocam lá, jogam água na cabeça dele e limpam ele dessa forma. Então existem inúmeras maneiras da gente ajudar e fazer com que o nascimento seja um nascimento mais empático, tanto para a mãe quanto para o bebê, principalmente, né? Que o bebê ele vai passar por essa transição de forma muito mais tranquila, e isso reflete para toda a vida do bebê. Então, desde sempre o bebê ele tem essa memória intrauterina. Ele também tem essa memória quando ele nasce. Pode não ser, fica no subconsciente, mas fica. Então é muito importante a gente sempre pensar em todos os aspectos do nascimento. E isso, para você, mãe, para você colocar no seu plano de parto e deixar isso bem especificado. Se vocês tiverem dúvida, o que é o plano de parto? Como eu posso fazer esse plano de parto? Eu tenho um modelo de plano de parto, eu posso disponibilizar para vocês. O plano de parto que eu uso com gestantes e que eu tenho aqui de modelo, e deixar isso bem especificado, que depois do nascimento, eu não quero que dê banho nas primeiras 24 horas. E eles têm que te respeitar em relação a isso. É o seu desejo, está no plano de parto. O plano de parto, a gente pode dizer que é um documento que te resguarda em relação ao parto, em relação a todo o processo de nascimento do seu bebê e o processo de parto que você vai passar. Então, isso que eu gostaria de falar para você. Você pode escrever sim o plano de parto e colocar todos esses pontos que você quer, que deixe o cordão parar de pulsar. Antes disso, não é para clampear o cordão. E como eu coloquei em um post aí das minhas redes sociais, uma gestante bem informada, ela não é fácil de enganar. Quanto mais informação você tiver dentro da sua gestação, do seu período gestacional, você estudar o que é o parto, você entender todo esse processo, você vai estar muito mais empoderada para poder passar por ele, para poder ter esse momento de nascimento do seu filho. É o seu filho, é o seu nascimento, é o nascimento, o momento do parto vai acontecer com você, não é nem com o seu marido, nem com o seu obstetra, é com você. E é com você que eu quero falar. Por isso mesmo eu falo, tenha dentro de você sempre informação, tenha dentro
livros, leia livros, procure informações de qualidade com pessoas que querem te ajudar a chegar no seu objetivo. E você tem que se esforçar para você poder ler e absorver o máximo de informação positiva, porque informação negativa tem em todo lugar, é a coisa mais fácil. Agora, uma informação de alguém que quer te ajudar, de alguém que quer te passar mais informação para você conseguir atingir o seu objetivo, é esse o meu papel, é esse o meu objetivo também, é fazer você chegar, passar por uma gestação consciente, passar por uma gestação de maneira tranquila, de maneira prazerosa. A gestação pode ser prazerosa, o parto também pode ser prazeroso, existem inúmeros fatores, a gente vai conversar muito sobre isso. No meu curso da Escola para Gestantes, a gente fala muito disso, aliás, a gente fala de todos os métodos que existem, não farmacológicos, no caso, que não usam a dor, não usam medicamento para alívio de dor. Existem inúmeros, a fisioterapia tem um leque enorme, eu como doula também, desde massagem, aromaterapia, a gente pode fazer tanta coisa para você ter um parto sim prazeroso, para você ter um momento do nascimento de maneira mais empática, mais humana. E é isso também que a gente pode fazer quando o bebê nasce. Ter um nascimento e uma recepção do bebê também de forma mais humana, mais empática para o bebê também. Então, eu já falei sobre diminuição da taxa de anemia, maiores níveis de ferro no sangue, quando o bebê clampear tarde o cordão umbilical. Agora eu vou falar dos benefícios para a mãe. Durante o pós-parto, na última fase, que é a dectação, né, da placenta, a dectação é quando a placenta nasce, a gente pode dizer, é uma das últimas fases do trabalho de parto. Existem alguns autores que ainda falam de uma fase após a dectação, que é a fase de observação da gestante, para ela não ter hemorragia pós-parto, que é uma coisa muito, muito séria e muito importante, que a gente tem que sim avaliar, a gente tem que olhar para isso de forma muito séria e a gente tem que dar atenção para isso também. Depois do nascimento da placenta, depois do nascimento do bebê, a placenta também nasce. E depois que essa placenta nasce, o útero ele tem que voltar ao tamanho dele. Então, a gente pode dizer que sim, o contato pele a pele ajuda também a produção de ocitocina e todo esse ciclo de ocitocina que vai ajudar na contração uterina para diminuir as possibilidades de hemorragia pós-parto. Junto disso, vem a amamentação. A amamentação, na primeira hora de vida, a gente pode falar, a gente chama de golden hour, que é você fazer essa amamentação logo que o bebê nasce, ele não vai necessariamente mamar ou sugar uma grande quantidade, não necessariamente isso, mas esse estímulo que acontece tanto na mama, que tem tantas terminações nervosas, que vai estimular o cérebro, o sistema nervoso, que vai fazer com que produza ocitocina e contraia esse útero. Tudo isso é benefício para a mãe também. Isso protege a mãe também desse risco de hemorragia pós-parto. Eu estou dizendo no caso do parto normal, do parto vaginal. Então, esses são alguns pontos que a gente pode citar, né, para o trabalho de parto, para o pós-parto, aliás. E também diminui, assim, a questão do sangramento pós-parto, porque vai estimular toda essa produção de ocitocina, também de prolactina pro leite, né, quando você for amamentar no pós-parto. Então, olha como é tão importante você colocar o seu bebê, esse ato de nascer e colocar em você. Também, hoje a gente pode dizer que pode baixar o campo durante a cesárea e eles também colocarem logo que nascer
o bebê em você, não necessariamente porque você está fazendo cesárea que não pode ser assim. Você pode sim, também existe essa possibilidade e olha como é legal isso. A cesárea também te proporciona essa possibilidade, e isso que eu acho tão legal. Você poder passar isso para o seu médico, passar essas vontades que você tem, esses sonhos que você tem, e eles serem respeitados, principalmente, e sempre conversar com o seu médico sobre, eu acho isso legal, eu acho aquilo, eu gostaria disso, vamos tentar aquilo juntos, porque o médico, ele tá lá para te ajudar, ele tá lá para te acompanhar nesse momento, para te assistir, você se transformando nessa mulher, nessa nova mãe que você vai se tornar, que você não é porque o bebê ainda não nasceu que você não é mãe, mas esse processo de nascimento, de você estar fisicamente com o seu bebê no colo, isso é uma transformação, isso é muito importante e muito legal de você sempre conversar com o seu médico, de você sempre mostrar as suas vontades, os seus e os seus argumentos, por que você quer isso para você. Então, para finalizar, eu falo para você que existem, assim, inúmeras formas da gente fazer a recepção do recém-nascido ser uma recepção tranquila, ser uma recepção humanizada, você ter esse momento, que é um momento tão importante para o nascimento do seu filho, ser um momento não traumático ou o menos traumático possível. Então, assim, conta comigo. Me escreve quando vocês precisarem. Tem alguma dúvida? Quer o plano de parto? Eu vou tentar disponibilizar para quem fizer o cadastro no site do escolaparagestantes.com.br. É só ir lá, se cadastrar, que aí eu vou liberar para vocês que quiserem o plano de parto. E é isso. Então, muito obrigada para quem participou da live. Eu fico muito feliz com isso. Foi uma live espontânea, mas deu certo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é o Vernix, quer mais informação sobre a primeira hora de amamentação ou outros aspectos do nascimento, me escreve que eu vou estar aí para responder e para ajudar todos vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, muito obrigada.